Bom dia a todos, bem-vindos aí ao nosso canal e vamos aí para mais um vídeo. Hoje falando sobre anjos no geral e principalmente sobre Miguel. Iremos fazer outros vídeos sobre Miguel e sobre anjos também. E falar sobre anjos para que a gente possa aí ter um entendimento melhor, precisaríamos, né, não só eu, mas como qualquer outro que estuda as Sagradas Escrituras, precisaríamos aí brincando de 50 vídeos aí para a gente apurar um pouco mais o assunto. E este vídeo de hoje, né, que nós vamos falar sobre Miguel e sobre os anjos, nós faremos aí, eu não sei quantos vídeos só sobre Miguel, né, e sobre os anjos. E em seguida outro anjo que me foi pedido para falar é Gabriel, depois Uriel e Rafael. O pedido, né, que me fizeram, que me deram essa sugestão, foi a minha prima chamada Irami. A Irami tem acompanhado aí o nosso canal, ela é uma fofinha, muito querida, mora aí no meu coração. Ela e toda, né, toda a família, todas as irmãs dela, né, a Janete, a qual eu mando um beijo, a Laurinha, beijo também. Para você também, Irami, um beijo, sua sugestão foi muito boa. E só para que vocês tenham assim, mais conhecimento sobre o assunto, né, quando nós falamos de estudos bíblicos, um dos estudos mais pedidos que as pessoas têm interesse em aprender e conhecer, porque é algo assim sobrenatural, o primeiro pedido é sobre escatologia, que é a matéria que estuda as coisas que hão de acontecer, né, futuramente, as coisas que estão no porvir, tipo finais dos tempos, se vai haver guerra, fome, morte, se a terra vai acabar, para onde vai os escolhidos, o povo de Deus. Tudo que tiver relacionado à escatologia é tema de bastante curiosidade. Mas o segundo assunto são sobre os anjos, que nos seminários, nos institutos bíblicos, né, nas faculdades, é chamada essa matéria de angelologia. Nós vamos falar sobre anjos hoje. Irami, obrigado pela sugestão aí. Estaremos aí fazendo alguns vídeos aí sobre Miguel e sobre os anjos, e depois sobre Gabriel, Uriel e Rafael, né, esses outros anjos que você me pediu. Bom, para que você possa se inteirar mais, vocês aí no geral, o que são anjos? Nós precisamos saber primeiramente o que são anjos. E nada melhor do que a Bíblia Sagrada para nos falar a respeito. Bíblia Sagrada. Se você estiver aí em casa e agora querer nos acompanhar alguns versículos que nós estaremos lendo aqui, depois aqui estaremos explicando, eu gostaria que você me desse essa honra aí, abrisse junto comigo aí, tá? Livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo de número 14, tá? Esta epístola aqui, este livro, ela é conhecida por não ter um autor que assine embaixo, tá? Que tenha escrito essa epístola e tenha colocado o seu nome. Então o autor é desconhecido, a maioria dos estudiosos aponta Paulo como aquele que provavelmente escreveu essa epístola. O mais importante aqui não é saber quem escreveu, se a gente soubesse seria uma boa, né? Mas é que o que mais importa é que essa palavra foi inspirada por Deus, esse livro foi inspirado por Deus. Quem são os anjos? Capítulo 1 de Hebreus, versículo número 14. Eu vou ler aqui, eu deixei marcado para mim não esquecer. Versículo número 14 que diz assim, falando a respeito dos anjos. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, os anjos são espíritos ministradores. Quando a gente fala de anjo, as pessoas logo têm uma ideia de anjos com asinha, anjo voando para lá, anjo voando para cá, né? Mas eles são espíritos. E espíritos, eles não podem ser, eles não são tangíveis, você não pode tocar nele. Quando você vê um vídeo no meu canal,
que está lá quando Deus enviou um anjo para falar comigo, aquele anjo, ele de certa forma, ele veio como se fosse um homem lá no meu quarto. E eu pude tocá-lo como se ele fosse um homem. Então, é possível tocar no anjo? É possível, só que ele é espírito. Isso só se lhe for permitido por Deus que aconteça de você tocar no anjo, senão você nem pode tocá-lo. Tem muitas pessoas que dizem, não, anjos são, você pode tocá-los, você pode sentir. Não, anjos são espíritos. É o que está dizendo a palavra, espíritos ministradores. E que vem a ser um espírito ministrador. O que esse anjo faz? Bom, ele faz uma porção de coisas, uma série de coisas. Por exemplo, ele pode executar o juízo de Deus, como nós vimos na Bíblia Sagrada. Nós vemos isso no Antigo Testamento, com uma frequência, digamos assim, maior, né, eles executando o juízo de Deus. Ou seja, às vezes, tirando a vida dos inimigos do povo de Deus. Ele também pode trazer a bênção, ele pode curar, ele pode fazer uma série de coisas que nós não podemos fazer. Então são seres ministradores. Num outro vídeo, né, se possível, nós vamos falar aqui o que esses anjos podem fazer e o que eles não podem fazer. Tá bom? Então, Hebreus capítulo 1, versículo de número 14. O que são anjos? São seres ministradores que trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação. E não só em prol deles, mas para todas as pessoas. É que Deus conhece o coração, conhece o futuro, conhece o presente, conhece o passado, na sua presciência. Então ele sabe até o ponto que vai livrar uma pessoa e até o ponto que ele não vai livrar essa pessoa. Isso é com Deus. São seres ministradores. Falando ainda dos anjos, quantos anjos, já que nós vamos começar a falar de Miguel, e antes de falar propriamente de Miguel, isso aqui poderia ser destacado até num outro vídeo, como apenas um aprendizado, e eu acredito que teria aí uma quantidade de visualização muito grande. Qual é a quantidade de anjos que toma conta de você? Qual é a quantidade? É um anjo? É dois anjos? São 3 anjos? 4 anos? Você sabe? Você tem ideia? Aí se você perguntar para mim, Jonas, você sabe? E agora? Sei ou eu não sei? Veja bem, isso depende muito de cada situação. Às vezes pode ser um anjo e às vezes pode ser um exército de anjo. Mas, Jonas, eu sou alguém que estuda as Sagradas Escrituras e quando eu me deparo com a gramática que está implícita, que está aplicada ali na Bíblia, eu vejo que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem e os livra. Mas veja só, pode ser um anjo, como pode ser 2, 3, 4, 5. E da onde eu tirei isso? Eu não tirei isso de lugar nenhum, a não ser das Sagradas Escrituras. Vamos acompanhar? Vamos ler aqui, você que quer aprender um pouco mais. Livro de 2 Reis, capítulo de número 6. Capítulo de número 6, 2 Reis, versículo 14 até o 17. 14 até o 17. 2 Reis, capítulo 6, versículo 14 ao 17. E eu já peço desculpa de antemão aqui, né? Fazendo um adendo aqui. Essa cara de sono que eu tô aqui é porque eu cheguei do trabalho à noite, tô gravando o vídeo porque a gente basicamente não tem tempo, mas estamos gravando o vídeo aí porque você que está aí do outro lado merece saber um pouco mais. Por isso eu peço aí, deixa aí o seu like, se inscreva, nós estamos chegando rumo a 1000 inscritos no canal. Nos ajudem, por favor. Livro de 2 Reis, capítulo de número 6, versículo 14 até o 17, que diz assim, vamos ler. Então enviou para lá cavalos e carros. E aqui eu faço uma breve parada, né, neste início de versículo, para que você entenda.
um homem de Deus, um profeta de Deus por nome Eliseu, ele estava ali com seu pajem, ou seja, com aquele que carregava as suas armas, alguns apetrechos, que o ajudava em tudo. E eles foram cercados. E conforme eles foram cercados, só Eliseu, o profeta, tinha este privilégio de ver ali um exército de anjos da parte de Deus para que eles entrassem em guerra com o povo inimigo. Só que o pajem não via, ou seja, aquele homem que tem uma vida no altar, que anda com Deus, que se entrega a Deus realmente, não como alguns que nós vemos nos dias de hoje, mas uma pessoa que se entrega. Ele consegue ver maravilhas da parte de Deus que outros homens não veriam. Então é isso que está acontecendo aqui, para que você conheça aqui um pouco do contexto. Vou repetir de novo, que eu só inicio um pedacinho do versículo, até o versículo 17, para que você entenda, que diz assim: Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram toda a cidade. E o moço do homem de Deus, ou seja, o pajem, né, o homem de Deus que eu estava falando, se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço disse: Ai, meu senhor, que faremos? Está perguntando para Elias, para Eliseu o que faria. E aí o nosso profeta Eliseu, ele ora a Deus e disse assim, e disse ele: Não tem mais, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Isso é Eliseu falando para o moço, e aqui ele vai orar, que é o versículo onde ele ora. Versículo de número 17, que diz assim: E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Ou seja, essas coisas sobrenaturais, dificilmente alguém vai entender ou vai compreender. Então havia um exército com carros, cavalos, né, carros de fogo, em redor de Eliseu. Por isso que ele diz assim: maior é o que está conosco do que estão com eles. Quer dizer, até então esse moço tinha sido cerceado de ver esses anjos, de ver este exército da parte de Deus, para que fosse, né, posteriormente entrar ali em peleja contra este exército inimigo que cercou ali toda a cidade. Então aqui no caso, para dar livramento para este povo, foi um exército de anjos. Mas aí a pergunta que fica aqui, né, para que depois as pessoas não façam nos comentários: mas um anjo só não pode encarar um exército? Pode. Nós vamos ver isso agora logo a seguir também aqui no livro de 2 Reis. Mas às vezes é um exército, às vezes pode ser um anjo, 2 anjos, 3 anjos, 4, 5, 10 que vai tomar conta de você. Vou dar aqui um exemplo para ficar mais objetivo aqui no ensino. Você está passando numa quebrada e iriam te roubar. Estava tudo certo para te roubar. Você ia passar e iriam te roubar. E de repente, aqueles ladrões que ali estão de olho em você para te roubar, para te furtar, eles ficam assim meio que extasiados, né? Espantados. E eles veem coisa que você de repente não vê. Ou seja, Deus usa de misericórdia para que ele veja ali como se fossem soldados da polícia passando, quando são anjos do Senhor. E às vezes não é um, nem dois, nem três, né, que aparece como se fosse um soldado da polícia. Aparece 4, 5, 10. Isso é com Deus, né? Portanto, pode ser de repente muitos anjos, como pode ser um anjo só. Isso não é conosco, isso é o querer de Deus. O que Deus faz não se questiona. Então vamos ver aqui um outro texto onde um anjo, somente um anjo, para que você tenha uma ideia de quem estamos lidando, o poder que esses anjos têm. Livro de 2 Reis, o capítulo agora de número 19, e o versículo de número 35,
nos acompanhe aí na leitura, por gentileza, que um anjo só, o que um anjo só fez no exército inimigo? Um anjo só. Segundo Reis, capítulo 19, versículo de número 35, que diz assim: Sucedeu, pois, que naquela mesma noite o anjo do Senhor feriu no arraial dos assírios 185.000 deles, levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Aqui no caso foi um anjo, matou 185.000. Se Deus decreta, poderia matar 1 milhão, poderia matar todos os seres humanos e animais da face da terra. Tudo que você pensar poderia ser destruído por um anjo. Quando ele vem com a autoridade de Deus, quando Deus decreta uma coisa, e ele tem aí os seus assessores, né, esses seus ministros, os seus porta-vozes, né, o seu exército, eles podem sim destruir o mundo inteiro. E aqui no caso foi apenas um anjo. Se tivesse mais gente no exército inimigo, teria morrido mais ainda. No outro caso que nós vemos, foram vários anjos. Portanto, quantos anjos tomam conta de você? Pode ser 1, pode ser 2, 3, 4, 5, dependendo da situação. Não que um anjo não possa livrar. Fique bem claro, tá? Não que precisa de um exército. Nada disso. Isso é com Deus. Ele tem um exército gigantesco no céu. E as coisas do céu são organizadas. Bom, agora nós vamos aqui, como é que eu diria? Falar um pouquinho sobre Miguel. E uma das coisas que poucas pessoas falam sobre Miguel, já que nós estamos falando sobre anjos e nos propomos a falar sobre Miguel, poucas pessoas falam sobre isso, mas eu vou deixar claro aqui para que você entenda a importância desse anjo chamado Miguel. Livro do profeta Daniel, o capítulo é o de número 10. Número 10. E o versículo de número 13. Daniel, capítulo 10, versículo de número 13. Para que você tenha uma ideia aqui de quem é Miguel. Capítulo 10, versículo 13, como eu falei, e diz assim, prestai atenção naquilo que vai ser dito aqui agora, que diz assim: Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ou seja, o texto aqui nos está falando de um dos primeiros príncipes. Vou repetir aqui, Mas o príncipe do reino da Pérsia, que se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então Miguel é um dos primeiros príncipes. Vão às vezes te ensinar, você vai achar aí muita gente falando, até alguns estudiosos, nós estamos mostrando aqui pela Bíblia. Então não estou deduzindo, estou mostrando pela Bíblia. Não estou fazendo deduções aqui, conjecturas. Ele é um dos primeiros príncipes. Quando eu olho para o texto, isso é chamado de contexto imediato, é aquilo que você acha lendo a Bíblia no texto ou em alguns versículos a resposta. Você não precisa ir para um contexto remoto, que é aquele contexto que você vai ler vários livros da Bíblia para poder entender melhor a mensagem. E ele é um dos primeiros príncipes. Quando se fala um dos primeiros príncipes, é sinais que existem anjos também, como Miguel, que também são príncipes. Ou seja, um dos primeiros príncipes. Um dos primeiros. Então, existe mais anjos na qualidade de Miguel, que é um arcanjo. Mas esse detalhe aí, para que você possa aí somar o seu conhecimento. Mas quando nós falamos de Miguel, não é só isso. Não é só isso. No sentido dele ser um dos primeiros príncipes. Miguel, além de príncipe, nós vamos ver aqui o que Daniel também é. Só que é no capítulo de número 12. Olha quem é este anjo por nome Miguel. Capítulo de número 12,
e versículo de número 1. Olha o que está aqui no livro de Daniel falando a respeito aí de Miguel, que diz assim, capítulo 12 e versículo de número 1 de Daniel, o mesmo livro que nós estávamos lendo aqui agora há pouco. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo e todo aquele que se achar no livro da vida. Então está dizendo aqui que Miguel, além de ser um dos primeiros príncipes, está dizendo o grande príncipe. Então quando nós falamos de Miguel, nós vamos saber que ele é um dos primeiros príncipes. Existem outros como Miguel, por isso alguns textos, alguns livros da Bíblia vai estar chamando de principado, que são anjos príncipes. E ele é o grande príncipe, né? Falando sobre Miguel. Um pouquinho mais à frente, para que você possa ter uma compreensão maior, nós vamos ler aqui no mesmo livro de Daniel, ainda no capítulo 10, no versículo de número 13, que eu gostaria que, se você puder aí ler juntamente comigo, este anjo, Miguel, para que você possa entender, não só ele como Gabriel, ele não vai escutar a sua oração. Ele não vai escutar a sua oração. Por que ele não vai escutar a sua oração? Porque ele teria algum problema no ouvido? Não. O anjo Miguel, assim como Gabriel, são anjos que são exclusivos do povo de Israel. Toda vez que você vê Miguel atuando, é sobre e a favor de Israel como nação, do povo de Deus, que era o povo que seguia a lei. Então nós temos aqui em todos os contextos Miguel operando, Miguel trabalhando para o povo de Deus. Ele é um anjo exclusivo, assim como Gabriel. Você não vai achar Miguel atuando num outro contexto, a não ser numa oportunidade que Miguel vai atuar sobre todas as nações. Se você quer saber, veja no próximo vídeo aqui, nós estaremos falando quando é que Miguel vai atuar para todas as nações. Mas Miguel, ele é anjo exclusivo de Israel. Aí fica a seguinte pergunta, eu vou te mostrar aqui que ele é um anjo exclusivo de Israel. Mas deixa eu explicar aqui um pouquinho mais. Por que ele não pode ouvir? Primeiro, porque Miguel, ou qualquer outro anjo, ele não é onipotente, ele não é onipresente e ele não é onisciente. Isso só Deus é, só Jesus é, só o Espírito Santo de Deus é. Anjo, ele não pode estar ouvindo quem está, digamos, lá num outro país. E ele, digamos, atender. Não porque ele não ouça, ele tenha problema na audição. Não. Anjo ouve, anjo fala, anjo pensa, anjo age, anjo raciocina. Muito melhor do que a gente. Mas ele não vai te ouvir. Por que os anjos são enviados e falou com Maria? Porque os anjos vieram e falaram com Abraão. E sucessivamente. Por que isso? Porque Deus determinou. Se eu clamar a um anjo para que ele me escute, quem vai me escutar não vai ser um anjo de Deus. Anjos de Deus, eles são extremamente obedientes ao Criador, ao nosso Deus. Então não adianta fazer uma fé em um anjo, porque ele não pode fazer de livre e espontânea vontade algo para mim ou para você, a não ser que Deus tenha determinado. Por exemplo, Miguel e Gabriel, já estou até adiantando que alguns vídeos depois estaremos falando sobre Gabriel, eles não irão fazer nada nem por mim, nem por você, e nem para o próprio povo de Israel, se eles estiverem pedindo para o anjo. Eles têm que pedir a Deus, e é Deus que determina, pois eles são sujeitos, os anjos são sujeitos a Deus, e não são sujeitos aos homens, e sim a Deus. Então, cada nação, eu já disse isso em outro vídeo, cada nação, eles têm aí os seus anjos específicos
Assim, anjos na qualidade de Miguel nós temos aqui no Brasil, temos na Argentina, Paraguai, Bolívia, Chile, Peru, e cada país, seja China, Coreia, Japão, em todos os países, né, da face da Terra, continente europeu, asiático, todos os países têm o seu exército de anjo, organizado. Então Miguel não vai vir de lá para cá para atender sem ninguém, só vai ter uma oportunidade, que Miguel vai atuar para todas as nações. Então vamos mostrar aqui que Miguel é um anjo exclusivo de Israel. Daniel, deixa eu ver se é isso mesmo, Daniel, capítulo de número 10 e versículo de número 21. Aqui do lado, aqui onde nós estávamos lendo. Daniel, capítulo de número 10, versículo de número 21. Que diz assim: Mas eu te declarei o que está escrito na Escritura de verdade. Ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, ou seja, os inimigos, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Quem estava esforçando, quem estava ajudando? Daniel, o vosso príncipe. Ou seja, isso é Daniel falando. Você vai ver que toda vez que ele está atuando é somente para o povo de Israel. Nós encontramos, para um adendo aí, uma soma aí ao seu conhecimento, nós encontramos 15 vezes o nome Miguel nas escrituras sagradas. 15 vezes. Em algumas oportunidades ele é chamado não de Miguel, isso é uma tradução, transliteração. Na verdade o nome de Miguel é Michael, né? Este é o nome que você vai encontrar nos originais. Aí a tradução, a transliteração, nos dão aí, digamos, não vou dizer um erro de gramática, mas o nome mais próximo aí, Miguel. Tá bom? Eu aguardo vocês aí no próximo vídeo, gostando do vídeo aqui. Se inscreve no canal, compartilhe nas suas redes sociais. E no próximo vídeo vamos ver onde é que vai ser, em que episódio é que Miguel vai atuar para toda a humanidade, para todos os países. Desde já eu agradeço. Se inscreva no canal e nos ajude aí a chegar aí aos 1000 inscritos no canal. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.